A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 362 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos chegando às partes finais já do livro de Apocalipse e também da Bíblia Sagrada. A nossa porção diária de hoje vai do capítulo número 15 de Apocalipse, vai até o capítulo número 19, amém? Que você separe um tempo, faça essa leitura, eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, amém? Medite e guarde a palavra do Senhor. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 19 e o verso de número 11, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Amém? Bom, nós já vimos, que tanto os selos quanto as trombetas foram tocadas. Nós vimos que no último toque da trombeta, nós tivemos uma pausa onde João vai ver uma revelação de desenrolar da história no panorama espiritual. A maior parte da Bíblia Sagrada está contando a história de uma forma material, física, o que está acontecendo aqui na Terra. E nós vemos então algo que acontece no reino espiritual, sobre Satanás, Israel, Cristo e a igreja. Vimos também que ao tocar a última trombeta, a colheita do fim dos tempos é feita, onde é colhido o produto do campo, mas também é colhido as uvas que serão pisadas no grande lagar da ira do Cordeiro. Amém? E quando nós entramos no capítulo 15, nós vamos ver os anjos de Deus e os últimos flagelos. Porém, algo deve ser observado aqui. E está escrito assim no capítulo 15, verso 1. E vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Aqui nós temos duas palavras que indicam que dos selos até os flagelos são acontecimentos em ordens cronológicas, como disse para os irmãos. As duas palavras são que estes são os últimos flagelos. E eles consumam, ou seja, eles encerram, eles completam a ira de Deus. Amém? Outra coisa interessante é que foi visto diante no mar de vidro aqueles que tinham vencido, a besta e a sua imagem. E é interessante que esse mar de vidro está diante do trono de Deus. Porém, o santuário de Deus, ninguém consegue entrar lá dentro, até que os anjos toquem os últimos flagelos. Dá-nos entender então que aqueles que estão salvos já estão diante do trono de Deus, mas eles não podem entrar no santuário. Amém? Eles precisam esperar que esses acontecimentos finais sejam consumados. Então, no capítulo 16, nós começamos a ver os 7 últimos flagelos a serem consumados, que são as 7 últimas taças da ira de Deus. Nós já vimos os 7 selos, nós vimos que com o último selo inaugura o período das 7 trombetas, e nós vimos as 7 trombetas. Vimos que na última trombeta, que é a 7ª, nós temos a colheita e o julgamento dos ímpios, E nós vimos que nessa última trombeta, agora Deus começa a castigar os ímpios com o furor da sua ira. Se você nunca estudou sobre a ira de Deus, vale a pena você estudar esse tópico lá nos profetas. E você vai descobrir que todas as vezes que Deus fala da sua ira, Deus nunca refere ela para o seu povo. É sempre para os ímpios. Amém? Então vamos lá. O primeiro flagelo vai falar que úlceras malignas vão aparecer sobre as pessoas, E é interessante que aqui tudo vai ser bem específico agora. Se você se lembrar, as trombetas aumentam o teor de sofrimento, que é sempre a terça parte. Aqui,
esses flagelos, esses sofrimentos parecem também ser muito específicos, porque as úlceras estouram somente sobre aqueles que têm a marca da besta. Amém? Depois, o segundo flagelo é o mar. Então, o mar é tocado, é derramado uma taça sobre ele, e o mar se transforma em sangue. E diferente daquela outra vez em que o mar foi tocado, dessa vez todos os seres vivos do mar morrem, correto? Todos, não é uma parte, todos vão morrer. Depois do terceiro anjo, ele derrama uma taça sobre rios e fontes, e todas essas águas também se transformam em sangue. E então se ouve uma voz até dizendo que o Senhor era justo, porque se derramaram sangue de santos profetas, e agora esses terão que beber sangue. Amém? O quarto flagelo, ele vai falar a respeito de uma taça que foi derramada sobre o sol. E agora o sol vai queimar literalmente as pessoas. E vai queimar de tal forma que os homens eles vão blasfemar contra Deus e eles não vão se arrepender. E nos últimos flagelos nós vamos ver muito isso. Eles sofrem, mas não se arrependem. Ou seja, o coração dos homens agora está completamente endurecido, assim como o de Faraó, para que Deus realmente lance a sua sentença, o seu juízo sobre a humanidade. Então, o quarto flagelo é sobre o sol, e o sol queima as pessoas. O quinto flagelo é derramado uma taça sobre o trono da besta, e o reino da besta vai se tornar em trevas, e as pessoas vão morder a língua de tanta dor que elas vão sentir. Porém, elas vão blasfemar contra Deus e não vão se arrepender. O sexto flagelo vai ser derramado sobre o grande rio Eufrates. E aqui é bem interessante, porque agora começa a mostrar a história se consumando. A história vai se afunilando, para chegar ao final, para chegar à consumação. E quando essa sexta taça é derramada sobre o Eufrates fica seco, correto? E nós vamos ver então que da boca do dragão agora vão sair 3 espíritos. E esses 3 espíritos são espíritos de demônios. E eles são operadores de sinais. O que esses espíritos vão fazer? Eles vão aos reis do mundo inteiro, aos governos, e eles vão juntar esses reinos para a batalha do dia do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Aonde essa batalha vai acontecer? Está lá no verso de número 16, que diz assim: então ajuntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Amargedon. Este local foi um local de guerras, já no Antigo Testamento. E ele é um local geográfico, geograficamente falando, onde deve acontecer então essa batalha, entre os reis da terra e o Senhor. Amém? No sétimo flagelo, nós vamos ver que ele é derramado sobre o ar. E então nós vamos ver relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. E aqui vale a sua atenção para o verso 18, porque eles são numa medida, numa escala que nunca houve sobre a terra. Nunca, igual nunca houve, correto? E a grande cidade vai se dividir em 3 partes. E as cidades de todas as nações vão cair. O que nós vamos ver então aqui agora é uma destruição em massa global, ou seja, não é a terça parte. O mundo inteiro vai sentir esse sofrimento aqui. E Deus vai se lembrar de quem no sétimo flagelo? Justamente da Grande Babilônia. Quem é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia é um movimento, uma ação que vai induzir as pessoas a se prostituírem, a praticarem feitiçarias, assim como a Grande Babilônia do Antigo Testamento também fazia, assim como Roma também fez. Então, lembre que a Babilônia, a Roma foram impérios grandiosos, impérios gloriosos, mas que induziram o povo a práticas pecaminosas, correto? E esse império não será diferente. Também vai induzir as pessoas a práticas pecaminosas. As ilhas serão destruídas, os céus vão desabar sobre as pessoas e haverá chuva de granizo. E essa também é incomparável. Por quê?
porque haverá pedras que vão pesar mais de 30 quilos. Isso é surpreendente, né, irmãos? E o que vai acontecer? As pessoas vão blasfemar contra Deus por causa desses flagelos e não vão se arrepender. Ou seja, Deus endurece o coração delas para que elas realmente se preparem para a grande destruição. Então, no capítulo 17, nós temos uma revelação. A revelação de quem é a grande meretriz, a grande prostituta. E está escrito assim no verso de número 3. E o anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então vamos lá. Observa que a grande Babilônia, ela está sobre a besta, né? Se você se lembrar quem é a besta, é o anticristo, né? E observa que essa besta, ela tem 7 cabeças, ela tem 10 chifres, né? E tudo isso aponta para uma representação. Então as 7 cabeças são 7 montes e também são 7 reis. Algumas pessoas entendem que esses 7 montes se remetem a Roma. Outras pessoas entendem que são outros reinos. É um texto que é muito difícil de ser interpretado com muita clareza, correto? Mas é sempre importante a gente lembrar uma coisa. Tanto o anticristo contra a Babilônia, quanto o falso profeta, eles negam com certeza a existência da pessoa de Jesus Cristo. Eles negam a filiação de Jesus e a divindade do Senhor. Amém? Esses pontos são muito importantes de serem notados, porque muitas pessoas avaliam certos movimentos, certos segmentos religiosos como se fossem o anticristo, como se fossem a besta. Porém, alguns segmentos não negam a Deus e nem o Filho. Isso é muito importante da gente ter em mente, correto? Então, essa besta, né, ela é aquela que já era, que não é mais, mas que vai voltar a se levantar, né? E ela também vai ser um 8º rei. Depois desses 7, ele vai se levantar com o 8º rei. Os 10 chifres que ela tem são 10 reinos, e esses reinos vão reinar juntamente com a besta. E é interessante que eles vão lutar contra o cordeiro. E já deixa claro aqui no verso 14 o que vai acontecer quando eles lutarem. O cordeiro vai sair vencedor. Então aqui não está falando... Tem gente que acha que isso aqui é o que vai levantar mesmo do mar, vai levantar mesmo da terra. Não, é um símbolo, é uma representação, correto? E o verso de número 8 diz assim, ó: a besta que viu era e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, ou seja, ela vai se levantar para ser destruída. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Observa que quem foi marcado com a marca da besta são aqueles que os nomes deles não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E novamente, quem vai se admirar com a besta e com a meretriz também não tinham nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Lembrando das palavras de Jesus, que naqueles dias, se os dias não fossem abreviados, se possível, porque não é, até os eleitos teriam sido enganados. Ou seja, quem serão aqueles que serão seduzidos pelo anticristo e pela Babilônia? Aqueles que Deus já sabia que não eram dele, correto? Então o santo vai permanecer fiel, vai permanecer junto de Deus. Então nós vemos que as águas que a Babilônia, que a grande meretriz, né, que está sobre a besta, está sentada, as nações também. No capítulo 18, nós vemos aqui
uma representação dessa queda da Grande Babilônia que foi anunciada no 7º flagelo. Então lembre, o 7º flagelo está falando da queda da Babilônia. O capítulo 17 está mostrando quem é a Babilônia, né, que é uma grande meretriz, que é um movimento governamental. E nós vemos no capítulo 18 como acontece a queda dela, o lamento das pessoas e a ruína completa e definitiva da grande meretriz. Aqui nós temos uma exemplificação de 3 coisas. Primeiro, a besta representa violência intimidadora, né, que é o anticristo ali. Ele vai intimidar, ele vai querer ameaçar. O falso profeta representa uma heresia enganadora. E a prostituta representa riqueza sedutora. São pontos que nós temos que tomar muita atenção, correto? Nós temos que tomar atenção com a violência, com as heresias e com as riquezas. Todas essas coisas são movimentos para enganar os povos da terra. O cristão tem que estar atento a isso para não ser enganado. Então, nós chegamos no capítulo 19. O que vai acontecer no capítulo 19? Nós vamos ter louvores a Jesus novamente. Lembre sempre, lá no céu, durante o Apocalipse, Jesus está sendo sempre louvado, sempre adorado. E novamente ele vai ser adorado. E nós vamos ter então, no verso 6, o seguinte anúncio. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como a de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então vamos lá. Olha que coisa interessante. A igreja de Cristo já está santa, está purificada, está preparada para as bodas, para o casamento com Cristo, correto? E nessas bodas nós vamos ver que vai ter uma ceia do Cordeiro. Então nós temos o casamento e a ceia, correto? Quando João viu isso, ele ficou tão maravilhado que ele quis adorar o anjo. E o anjo aqui nos ensina algo, que ninguém deve ser adorado a não ser o nosso Senhor Jesus, lá no verso 10. Por quê? Todos, assim como nós, são servos de Deus. E todos devem adorar somente a Deus. Então, no verso 11 em diante, nós vemos uma revelação novamente do nosso Senhor Jesus. E ele diz assim: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Lembra daquele primeiro cavalo branco que aparece no primeiro selo? Aquele cavalo branco é o anticristo, é uma cópia de Jesus. Agora, quando Jesus aparece, observa que ele é chamado de fiel, ele é chamado de verdadeiro. Outra coisa interessante, ele julga e combate com justiça. Como que são os olhos de Jesus? São como chamas de fogo. Na cabeça dele existem muitas diademas. E ele tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Então ele é chamado de fiel e verdadeiro. Ele tem um nome que ninguém conhece. Ele está vestido com um manto manchado de sangue. Correto? E qual é o seu nome? Qual é o nome que Cristo é conhecido no céu? Verbo de Deus, que significa palavra de Deus. Por isso nós não podemos rejeitar a palavra, porque a palavra representa o próprio Cristo. Amém? Depois nós vimos que ele está sendo seguido por um exército celestial, também montado em cavalos brancos. E no verso 15 diz assim: da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisará o quê? O lagar do vinho do furor da ira de Deus. Aquele lagar que nós vimos ser anunciado na 7ª trombeta. E olha o que diz, que coisa interessante, verso 16. No seu manto e na sua coxa estão escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Depois ele vai ver um anjo que vai gritar bem forte para os céus. E olha o que o anjo grita: venham,
reúne-se para a grande ceia de Deus. E aqui eu quero te chamar a atenção. Quem está sendo convidado para a ceia de Deus? As aves da terra. Qual é o alimento delas nessa grande ceia? A carne dos reis, a carne dos povos, daqueles que serão seduzidos pela besta e pelo falso profeta para lutarem contra Cristo. E olha o que vai acontecer. Quando a besta e o falso profeta seduzem as nações para virem lutar contra o cordeiro rapidamente pega os dois, prende e lança os dois vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. As outras pessoas que creram neles, eles serão mortos com a espada que sai da boca de Jesus, correto? E todas as aves dos céus nesse dia vão se fartar do banquete de Deus. Então eu te deixo aqui um alerta. É melhor estar com Cristo do que usufruir dos prazeres mundanos. É melhor ser atraído pelo amor de Cristo, se tornar escravo de Cristo, servo de Cristo, do que ser seduzido pelas tentações que o mundo oferece. Porque aqueles que estão sendo atraídos e seduzidos pelo mundo, eles não sabem, mas estão sendo seduzidos para lutarem ao lado da besta e ao lado do falso profeta na luta contra o próprio cordeiro. E como nós já vimos, contra o cordeiro não dá para lutar, porque somente ele é vencedor. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar juntamente com você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te exaltar. O Senhor é digno de louvor, digno de honra, digno de glória e de toda adoração. Vemos, Senhor, na tua palavra como tudo já está determinado, como tudo já está escrito como vai acontecer. Não devemos ficar com o nosso coração preocupado, aflito, como que se o Senhor não tivesse o controle das coisas, quando na verdade o Senhor tem o domínio de todas elas. Senhor, ó Pai, prepara a tua igreja, prepara o teu povo, prepara a minha vida, para que nós possamos estar juntamente contigo quando essa grande batalha, quando esse grande e último ensaio acontecer e quando o Senhor for vencedor, que nós vamos estar do teu lado, sendo vencedores juntamente contigo. Senhor, é assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe com pessoas que têm o desejo de conhecer um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha aí uma ótima segunda-feira.